E já estamos de volta ao vivo e em cores aqui pela Rede Século XXI com o programa Vida e Saúde. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia, por sua audiência. É bom demais estar com você, viu, gente? Hoje falando um pouquinho sobre essa glândula que se localiza, é glândula chamada, né? Isso. Uma glândula que se localiza aqui no pescoço, tem forma de borboletinha. Já aprendemos que ela é responsável, uma das responsáveis pelo equilíbrio de todo o nosso sistema metabólico. Todo o metabolismo, enfim, tem uns que tem um metabolismo mais acelerado, outros mais lento, enfim, é essa glândula, a tireoide, né? Aprendemos também no bloco passado que ela pode ficar doente. As doenças são hipotireoidismo, hipertireoidismo ou pode também ter um tumor, um câncer. Conosco aqui o Dr. André Nogueira Bicudo, médico endocrinologista, que tem 500 mil títulos aqui de formação e está aqui hoje carinhosamente para responder todas as nossas perguntas. Ô doutor, já começaram a chegar perguntas aqui. A Solange Cristina Aguiar Xavier da Silva, de Presidente Prudente, São Paulo. Obrigado, dona Solange, um beijo para a senhora, Deus abençoe, viu, querida? Ela disse, ela tem uma filha que tem hipotireoidismo, doutor. Sim. Ela quer saber se tem que aguardar 1 hora após o remédio. Ela colocou o nome do remédio aqui, mas é a famosa levotiroxina, né? Ela se tem que esperar essa 1 hora após o remédio para poder se alimentar. Pergunta a nossa amiga Solange, doutor. Sim, a levotiroxina, eu até falo para os meus pacientes que ela é um hormônio bem chato de a gente no sentido dos cuidados. Ela necessita que você espere pelo menos de 30 minutos a 1 hora para depois poder tomar o café da manhã ou se alimentar ou tomar qualquer outro remédio. Quando você antecipa esse horário, a absorção do remédio acaba diminuindo um pouco e depois isso acaba afetando o controle da doença. Né? Uma outra coisa que é importante, aproveitando, por favor, é que a medicação, né, o comprimido, ele não deve ser retirado do pacotinho, né, daquele laminado onde ele fica, porque o próprio contato com a luz, ou o calor, ou qualquer coisa, pode também reduzir a ação da medicação. Ou seja, tem que ter todo um cuidado com o próprio medicamento. Aliás, tem que ter cuidado com o próprio medicamento, com todo medicamento. Sim. Né? Tem que ter a temperatura e, acima de tudo, cuidado com a automedicação. Né? A gente sempre defendeu aqui cuidado com a automedicação. Jamais, jamais. Porque deu certo para o vizinho, etc., mas deu certo para o vizinho porque ele tem um tipo de metabolismo, tem um tipo de regulagem do corpo dele que deu certo para ele, que foi prescrito. Então, não é porque deu certo para ele que eu vou tomar também. Sim, eu posso tomar, o mesmo, inclusive, mas eu tenho que passar pelo médico antes, né, doutor? Até porque, se você toma o hormônio tiroidiano e não necessita dele, como antigamente se usava bastante na tentativa de causar um emagrecimento, você pode causar um monte de problema, pode causar fibrilação atrial, né, arritmia do coração, isso pode levar, inclusive, à morte. Então, precisa tomar cuidado com essa medicação. Muito cuidado, viu, as consequências. Pela rede social, pelo Facebook aqui, né, a nossa amiga Sebastiana, pelo Facebook, ela pergunta, obrigado, Sebastiana, Deus abençoe, viu? Obrigado pela participação aí nas nossas redes sociais. Uma pessoa quem tem hiper, né? Isso. Hipertireoidismo, ela tem dificuldade, por exemplo, de engravidar? Pergunta a nossa amiga Sebastiana. Pode ter. O hipertireoidismo, ele pode causar alteração dos hormônios que controlam tanto a menstruação quanto a gravidez e diminuir a capacidade da mulher de engravidar. O que depois que começa a tratar, o que às vezes até é bastante comum, depois que começa a tratar, a paciente acaba engravidando, né? E isso também tem outras consequências do controle da doença. Então, é importante para o paciente, antes de engravidar, seja no hipo ou no hipertireoidismo, conversar com o endocrinologista, preparar hormonalmente essa paciente para poder engravidar, para que evite complicações do feto, porque tanto o hipo quanto o hipertireoidismo durante a gravidez pode causar aumentar a mortalidade do bebê.
e isso é ruim. Agora, doutor, a gente falou de hipotireoidismo, vamos misturar os dois temas, já perguntamos sobre hiper. Hiper é uma elevação, então, desses hormônios que a gente tem? Sim. O hipertireoidismo é o contrário do hipotireoidismo. Então, se no hipotireoidismo a gente tinha uma menor... O hipertireoidismo também pode causar fadiga, né? Tem pacientes que às vezes chegam também com fadiga e é do hipertireoidismo. Mas é importante cuidar. E o hipertireoidismo acaba sendo uma hiperfunção da glândula que vai também acelerar, vai dar taquicardia, né? O coração vai bater mais rápido. São os mesmos sintomas de um e de outro, doutor? Não, no hipotireoidismo a gente tem... alguns se confundem, mas a gente tem... No hipertireoidismo a gente vai ter taquicardia, né? Vai ter a batedeira, mão quente, pode ter tremor de extremidades, então começa a tremer a mão. Tem, no caso da principal causa de hipertireoidismo, pode ter aquele olho saltado para fora, né? Que é a proptose. Entendi. Pode dar diarreia e... Hiper. Agora, qualquer pessoa pode ter ou já é uma tendência genética, é uma propensão, ou de repente lá num determinado momento da vida isso aparece um hipotireoidismo, um hipertireoidismo, a minha tireoide fica desregulada, descompensada, ou é porque já havia essa tendência genética, doutor? Do mesmo jeito que o hipotireoidismo ele é causado por doenças autoimunes, o hipertireoidismo também é causado por uma doença, a principal causa é uma doença autoimune, que a gente chama de doença de Graves. Então, vai ter um anticorpo que, em vez de destruir a glândula, ele se liga no receptor do hormônio, né, e vai hiperestimular essa glândula a produzir os hormônios tiroidianos. Olha que interessante, gente, é uma doença autoimune, né? Então, também. Hipotireoidismo, hipertireoidismo, essa glândula aí tão fundamental que a gente tem no nosso organismo, doutor. Aqui às vezes a gente escuta também, doutor André, assim, nossa, eu estou com tireoide, eu estou engordando tanto, eu estou inchando tanto, isso acontece? É mito? O que é? Esse é um dos grandes mitos que existem, tem muita gente que fala isso e praticamente todo dia no consultório eu acabo tendo que desmentir, né? Porque existe esse conceito geral de que o hipotireoidismo engorda. Mas não, o que acontece, já existem diversos estudos que mostraram que o máximo que pode engordar é pelo acúmulo de líquido. Então, quando a gente começa a tratar, isso daí some. Então, o hipotireoidismo não causa acúmulo de gordura e nem faz ninguém engordar. A gente viu, doutor, assim, tem até um jogador de futebol famoso aí que parou de jogar, etc, né? Que jogava, fazia gol, etc. De repente, uma foto seguinte, ele estava lá gordo, né? Etc, gordo, etc, obeso ali, ou seja, fora de forma. Daí ele disse, a imprensa caiu em cima. Não, é porque eu me trato, eu tenho um problema com tireoide, por isso aqui que eu enchei. É verdade isso ou foi pretexto? Foi pretexto, eu acho. Na verdade, a gente engorda pelo que come e o que gasta. Entendi. Então, acaba essa questão de engordar é o balanço entre o que ingere e o que gasta com atividade física ou com o dia a dia. Entendi. O senhor falou que a questão de retenção de líquido, ela é responsável por isso também ou não? Pessoa que não elimina líquido, etc., não tem nada a ver? Pode ter, dependendo da causa, né? Não existe só o hipotireoidismo na retenção de líquido, mas... Pode ser um problema renal também, etc., pode ser renal, cardíaco, né? Mas o acúmulo de líquido vai causar um pouquinho de aumento de peso, mas não é significativo. A Lídia Celizati de Campinas, obrigado, Ana Lídia, Deus abençoe a senhora, obrigado por acompanhar aqui o Vídeo Saúde. Ela pergunta, ela tem hipotireoidismo, quando se encontra alterado, ela se sente um pouco anestesiada, né? Entendeu? É verdade? Isso dá uma sensação no corpo de uma anestesiada assim, doutor? A Lídia? Não é uma queixa muito comum essa de ter uma anestesia do corpo, né? A anestesia geralmente está associada a algumas outras alterações, tá? Mas
Pode acontecer, não é, mas é muito raro. Eu confesso que nunca vi. Entendi. O André, que está acompanhando a gente pelo Facebook, obrigado, André, Deus te abençoe, está acompanhando aí pelas nossas redes sociais. Doutor, e a pessoa que tem hipotireoidismo e também depressão, uma leva a outra, convivem juntas, são duas realidades assim. Eu posso ter as duas coisas? Pergunta o nosso amigo André. Uma das doenças associadas ao hipotireoidismo pode ser a depressão. Então, o paciente que tem o hipotireoidismo pode por conta do menor funcionamento da tireoide, ter sintomas de depressão, que depois também, quando começa a tratar, esses sintomas tendem a diminuir. Doutor André, a gente geralmente está tão acostumado aqui no Vídeo de Saúde, quando a gente fala de doença, logo a gente associa a doença dos grandes, dos adultos, enfim. Uma criança, um adolescente pode ter hipertireoidismo, hipotireoidismo, doutor? Pode sim. Acomete pelas mesmas causas, né? O hipertireoidismo também pela doença de Graves ou do hipotireoidismo, que a gente chama de tireoidite de Hashimoto, pode acometer as crianças, bem como os adultos. É mais comum em adultos, mas as crianças também podem ser acometidas. Doutor, se uma pessoa tem tireoide, ok, a pessoa tem hipotireoidismo, ela se tratou, voltou ao equilíbrio, depois ela pode ter hipertireoidismo, ou seja, ou quem já teve hipertireoidismo sempre pode ter hipertireoidismo. Ou uma pessoa que tem hipo sempre vai ter hipo, né? Ou eu posso do hipo ao hiper. Existem alguns casos de pacientes que iniciaram o quadro com um hiper e depois evoluíram para hipotireoidismo, né? E existem casos também de hipo para hiper, mas também não é o mais comum. O comum é quem tem o hipotireoidismo evoluir, depois começa a tratar, melhorar, né? Porque na realidade o que pode acontecer é as duas funcionarem juntos. Então, você tem um hipotireoidismo e um hipertireoidismo na mesma glândula. Por serem doenças autoimunes, os anticorpos podem estar os dois juntos ali na tireoide e isso alternar entre um e outro. A gente já vai falar dos tratamentos, doutor, assim. Sim. Mas agora, o fato de, por exemplo, a pessoa teve hipotireoidismo, se tratou, enfim, isso pode ser recorrente, ela pode voltar ao equilíbrio, a tireoide estará trabalhando no seu equilíbrio metabólico, lá na frente ela pode ter de novo, e etc. Uma vez tratado, ficou assim calibrado como aquele, né? O hipotireoidismo é uma doença crônica. Então, uma vez que se inicia o tratamento ele vai se prolongar durante toda a vida. Então, o paciente vai tomar a levotiroxina durante toda a vida, vai precisar desse acompanhamento. Quando a gente ouve assim, doutor, a pessoa tem diabetes, a pessoa tem hipertensão, a pessoa tem, enfim, algum problema assim, tem que tomar remédio, doutor, tem que tomar remédio ainda, faz um drama. Ou seja, você também tem que almoçar todo dia, tomar café todo dia, você tem que tomar água todo dia. Então, o único inconveniente, assim, quando você escuta remédio para a vida inteira, né, o único inconveniente é levar o remédio contigo, a gente pode esquecer. Mas é o único inconveniente, colocando isso como disciplina, aí não tem problema nenhum, né, doutor? Não tem. Tem muito paciente que fala, igual você falou, vou ter que tomar para o resto da vida, vou ter que... Mas, infelizmente, é uma doença crônica e necessita do tratamento. Até que se descubra uma outra forma que não necessite tomar o remédio, a melhor que temos. Quem tem gente com problema no coração tem que tomar remédio a vida inteira. Também. Diabetes a vida inteira, enfim. É uma questão de se acostumar com isso e colocar isso na rotina, né? Então, sim, é uma questão de qualidade de vida, viu? Nós vamos chamar o nosso próximo intervalo. Na sequência, eu vou perguntar para o doutor André aqui, e as gestantes? Tem muita gente assim que está nesse período gestacional e também pode ter algum problema de tireoide. Isso e muito mais, além da sua pergunta, eu quero fazer para o doutor no próximo bloco. Não sai daí, o programa é seu e a gente volta já só para você.